Ezequiel qual? 28, versículo 13. A gente vai ler aqui alguns versículos agora. Em casa pode procurar também. Ezequiel 28, versículo 13. Todos acharam? Amém. Olha o que diz aí. Estavas aonde? No Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles o quê? Preparados. Onde ele estava? No Éden, no jardim de Deus, no Éden, não é? Esse Éden que a gente um dia vai visitar lá no céu. E ele era um anjo magnífico. Vocês viram ali quantas pedras preciosas cobriam ele? Era um anjo magnífico. Então ele estava no Éden, né? No céu, no Éden. Agora Ezequiel 28, mesmo capítulo, versículo 15. Eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste o quê? Criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele era um ser criado. Lúcifer não é o criador. Lúcifer é um anjo que foi criado por Deus e de forma o quê? Perfeita, um anjo perfeito. Ele foi, bem dizer, ele traiu Deus, né? Uhum. Não, o que eu estou falando, ali Sim. foi uma traição, né? Foi sim. Essa é uma palavra que cabe sim o que aconteceu, traição. Agora vê o 28, versículo 14. Olha que tipo de anjo que ele era. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha que coisa linda. Lembra que a gente estudou na lição dessa semana sobre os anjos? E lá falou dos anjos querubins, lembra? Onde Deus está presente, esses anjos estão o quê? Presentes também. São anjos que estão 24 horas na presença de Deus. Quando Moisés fez a arca da aliança, que era o modelo do que estava no céu, na tampa da arca tinham 2 querubins, um de frente para o outro. E naquela cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, estavam bordados ali em ouro vários querubins também ali, simbolizando a presença de Deus ali naquele lugar. Então ele era um anjo que foi criado por Deus, perfeito. Passa o próximo slide, Davi, por favor. Que ele existe, é um ser real, a gente já viu, né? Jesus afirma isso e a Bíblia também. O próximo, por favor. Próximo slide. Próximo. Pode passar o próximo. Vai passando. Esse, o próximo. Aí. Então a Bíblia compartilha com a gente o que a gente acabou de ver aqui agora. Estava no jardim do Éden, foi criado por Deus, era querubim da guarda e ungido. Olha que coisa, que posição elevada que ele tinha no céu. Fala, irmão Coitado. Então, isso é muitos anos, 25 anos, já existia muitos anos, né? Sim, hoje. Foi a criação que Deus fez. Um belo jardim no céu. A gente imagina que esse Éden aqui da terra, quem sabe era uma cópia daquele Éden que já existia lá no céu, né? Ele daqui do Éden, ele tem que subir para o céu, e lá do céu quem fez. Ele esteve nos 2 Édens, né? Primeiro no Éden do céu. Depois para tentar aqui embaixo. No Éden do céu ele estava lá como um anjo querubim,
andava na presença de Deus. A Bíblia ainda vai nos mostrar em diferentes lugares que ele era um anjo que ocupava uma posição elevada no céu. Ele ocupava uma posição elevadíssima lá no céu. Não era um anjo qualquer. Ele era um anjo como se fosse um comandante dos outros anjos. Era respeitado, admirado e amado por todos os anjos do céu. E por isso que ele desceu com os outros anjos, porque ele dominou. A gente vai ver ali, né? Ele foi expulso, ele veio com uma parte desses anjos do céu, para você ver a admiração que os anjos tinham por ele, o amor que os anjos tinham por ele, o respeito que os anjos tinham por ele, dada a posição elevada que ele tinha lá no céu. Então ele não era um anjo comum. A Bíblia chama essa queda de Lúcifer como o mistério da iniquidade, porque a gente não consegue, nós humanos, não conseguimos entender como um ser que era perfeito, que vivia num lugar perfeito, que ocupava uma posição elevadíssima no céu, como esse anjo veio conceder o mal no coração dele. Isso é um mistério para a gente. É um mistério. Mas o fato é que ele concedeu o mal. Porque se Deus criou ele com um bom coração. Sim. Tem uma passagem apocalíptica, eu não sei onde está, mas está aqui. Quando o Senhor subiria acima da mais alta nuvem, seria semelhante ao alto de Jesus. Pois é. Por que? Quer dizer que ele queria mandar. Mas por que surgiu esse sentimento no coração dele? É um mistério. A gente não sabe. É um mistério. Mas o fato é que esse sentimento ruim, não é? Porque se ele tinha tudo, né? Era um anjo. Isso, poderoso. Por que isso? Ocupava uma posição, a maior posição no céu entre os anjos, só que ele concebeu o mal, não é? Aí a gente já começa a ver, né, um pouquinho do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Deus deu a liberdade de escolha para os seres criados. Você sabe por que Deus fez isso, né? Deu liberdade de escolha para os seres criados. Nós também temos essa liberdade. Você sabe por que Ele fez isso? Sabe, cara, por que Deus deu essa liberdade de escolha? Rei da cocada preta. É difícil realmente, agora, você dando aula, como é que um ser humano que era perfeito e tem esse coração ruim? Não é? O que aconteceu para ele ficar? É um mistério. Só no céu o apóstolo Paulo, esse é o sentimento, mas como esse sentimento entrou? Paulo, quando fala sobre isso, ele fala: isso é um mistério da iniquidade. Não foi revelado ainda para nós. Isso é um mistério. O fato é que aconteceu. Como a gente ainda não sabe todos os detalhes. É um mistério da iniquidade. Mas por que Deus então cria os seres, não só os homens, mas os anjos também, com essa liberdade de escolha? Primeiro, a Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Amor. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pode existir amor sem liberdade? Não. A liberdade Pode. é a principal característica do amor. Pode existir, irmã Marisa? Amor sem liberdade pode existir? Pode existir? Olha, irmã Marisa, eu amo muito a senhora, tá? Mas a senhora vê isso aqui, aquilo outro. Isso é amor? Aí você fica submissa. Ou digamos, hipoteticamente falando, uma ilustração, né?
que eu caso com a senhora, e isso a gente está vendo agora. Já ouviu falar em feminicídio? A pessoa casa com o outro, e aí um dia o outro vira para ele e fala assim: olha, não te amo mais, não dá mais, quero ir embora. Aí o outro fala assim para ele: não, você não pode ir embora. Eu não aceito que você vá embora, porque eu te amo muito para deixar você ir embora. Não vai ser minha. Esse é amor? Não. Como também tem, né? Como você não vai ser minha. Se tira a liberdade, não é amor. Não Por vai isso, ser minha e não vai ser de mais ninguém. não vai ser minha e de mais ninguém. Vai lá e mata a pessoa. Isso é amor? Possessão. O amor, É o livre. amor, ele concede liberdade. Então Deus, quando nos deu o amor, Ele deu, mesmo correndo o risco de ser rejeitado pela gente. Pior coisa é mulher ou homem. Olha o risco que Ele correu. Mesmo correndo o risco de ser rejeitado, Ele nos concedeu amor. Tem uma história que conta o seguinte: uma vez um homem tinha um aquário de peixe. Já viram um aquário de peixes? Ele comprou um aquário cheio de peixe colorido, de tudo que era jeito. Mas sempre que ele chegava para alimentar os peixes, voltaram, os peixes tudo fugiam dele. Aí um dia, chateado, veio um amigo na casa dele e falou: rapaz, eu comprei um aquário bonito e tal, mas eu estou chateado, porque eu cuido da água, eu cuido dos peixes, eu alimento, mas sempre que eu chego perto, sabe o que os peixes fazem? Fogem. Aí o amigo virou para ele: sabe por que eles fogem? Porque você é grande demais perto deles. Eles ficam assustados. Só tem um jeito deles não fugirem de você. É você se tornar um igual a eles e entrar dentro do aquário. Só que você corre um risco se fizer isso. Você pode ser rejeitado. Foi exatamente isso que Deus fez em Jesus. Ele se tornou um de nós. Não foi isso que ele fez? Sim. Veio viver entre nós, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. Foi rejeitado. Acabou numa cruz. Mas isso é um amor. Mesmo correndo o risco de ser rejeitado, ainda assim Ele te dá liberdade. Mas isso foi um amor muito grande. Amor de Deus, não? Muito grande. Isso é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Glória a Deus por isso. E esse ser, tendo toda essa liberdade, todos esses privilégios, mesmo assim um dia ele resolveu não querer mais saber de nada daquilo e fazer a própria vontade dele. Chega, não quero mais seguir regra de ninguém, agora eu quero ser livre. Olha que engano, né? Tem pessoas que falam assim às vezes, né? Eu quero ser livre. Ele já é livre e não sabe disso. Ele fala: eu quero ser livre, mal sabendo que ele já é. E Satanás um dia também pensou dessa forma. E qual foi o pecado que se encontrou nele? Fala, irmão Otávio. Isso aconteceu com os escravos, né? Isso aconteceu com os escravos. Escravo.